Yoda faz parte de mim faz parte de Yoda. Nega, mas a sombra dele cresce. E aí eles lutam, até que no meio Yoda tem um insight e fala, eu reconheço, Yoda reconhece você, Yoda vai vencer você, que na verdade é o Yoda te integra você dentro dele. E é isso. Exatamente isso. Então você que chegou por enquanto aí, você que está chegando agora aí, já falamos um pouquinho sobre sombrio, iluminado. Aldo, boa noite, Aldo, tudo bem? Você está me vendo porque nesse momento Thaís está compartilhando, a convidada, que é a Mônica Salomão, está ali também compartilhando, e eu aqui com você. Pode ver que dá a impressão que eu estou num túnel de luz. Eu adorei isso. Eu estou no espaço infinito. Literalmente essa imagem é o espaço infinito. Yes. Eu mereço isso aqui, viu? Nossa Senhora. Você que está chegando aí hoje, 7ª live do projeto Seja Você o Repórter, presença marcante de Thaís Ferrari e também Mônica Salomão, raptada das sextas-feiras com Roseli Bernardo, para conversarmos um pouquinho sobre valores e saúde mental, valorização, emoção, solidão, ser humano, falar de nós. E até para vocês que eu possa compartilhar, vou virar para lá. Estamos atentos e acompanhando. Muito bem, Alga, é isso mesmo. Noite, Lourdes. Estamos na luta aqui. Você acha que eu já perdi? Vocês estão ouvindo no fundo aí, ó. Essa é a voz delas ali, porque o microfone está lá. Vou virar para vocês verem. Olha lá que bonitinho. Podem escrevendo aí, a Thaís Ferrari. 7ª live. Tá ali, ó. Ela vai. Seja você o repórter. Seja você o repórter. Isso. Ela vai introduzir nós na nosso projeto Seja Você o Repórter. Sim, nós viemos aqui no Espaço Infinito, que é onde a Mônica atende. Yeah. E vamos falar um pouquinho sobre Janeiro Branco, que é uma campanha que começou em 2014 em Minas Gerais, onde um grupo se reuniu voltado para essa questão da saúde mental, em valorizar e focar, evidenciar esse tema que é tão importante e que merece atenção, que não tem a devida atenção ainda nos dias de hoje, por mais que envolve toda a humanidade, ainda é um tema que precisa ser debatido, falado, e a gente trouxe a Mônica para falar com mais propriedade. Sim. Porque ela é psicóloga, vou deixar que ela se apresenta, porque ela tem uma lista de coisas. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já vi algumas e eu tô achando super bacana esse projeto de vocês, essa proposta. Eu gosto muito disso, né? E eu gosto de falar, todo mundo sabe, né? Então, tudo que dá espaço para a gente conversar, para a gente refletir, interagir, me abarca, me deixa muito confortável e feliz. Porque, como a Thaís falou, a gente, na nossa cultura, a gente tem pouco espaço para falar sobre as coisas, principalmente as coisas que são delicadas, como a campanha do Janeiro Branco, que a Thaís falou para vocês. Eu sou a Mônica Salomão, sou psicóloga, psicoterapeuta, sou psicóloga clínica, psicoterapeuta, e sou líder do Yoga do Riso. Eu sou terapeuta de várias técnicas energéticas. Que mais que eu sou? Eu sou consultora de desenvolvimento humano. Mãe? Eu sou mãe, eu sou tia, eu sou madrinha, eu sou filha, sou mulher, sou ser humano em desenvolvimento, aprendiz de viver como qualquer um. Apesar das pessoas muitas vezes acharem que isso não procede, mas as pessoas têm o ser humano em geral, né, por causa dessa dificuldade mesmo de entender todo o universo do ser humano, tem uma facilidade muito grande de endeusar e criar mitos inexistentes, né? E também, por um outro lado, cobram das pessoas que eles colocaram lá no púlpito uma atitude não menos do que a perfeição, né? Não menos que a perfeição. Então nós que estamos no caos, eu acho que eu gosto da energia porque ela é divertida, né? Agora focou, desfocou, tá lindo. Quero me consultar com ela, diz a Ariane Gomes aqui, ó. Vale a pena, Ari. Aqui o Thiago Maia Verdun, o famoso
filho da Amélia, está aqui com a gente. Filho da Amélia, está acompanhando aqui com a gente também essa conversa do projeto Seja Você o Repórter. Hoje, você quer saber quem está falando? Quem não viu ainda? Do lado de cá, eu no túnel iluminado da vida, para falar, Seja Você o Repórter, falar com a Mônica Salomão sobre o Janeiro Branco. A mais do que falar sobre o Janeiro Branco, é falar sobre o ser humano e a relação dele com as emoções. Eu já havia feito uma provocação para a Mônica Salomão, que se nós tivéssemos que as emoções, uma delas fosse um grande caminhão, ou seja, aquela que você carrega mais em você, ele com certeza faria o quê? Congestionaria a via e as outras emoções ficariam represadas. E quando esse caminhão saísse, o que aconteceria, Mônica? Um efeito cascata. Aí vem tudo de uma vez, que é, pra gente ver na prática, são aqueles momentos, por exemplo, de pessoas que a gente tem ocorrências trágicas, e aí a gente fala, nossa, mas ele era tão bom, nossa, mas ela era tão tranquila, parecia que ele era tão feliz, e de repente dá uma pedalada e faz uma atrocidade, ou de repente acontece propriamente com a própria pessoa, né? Tem um ataque cardíaco fulminante, tem um AVC do nada, aparece um monte de tumor e aí não sabe o que aconteceu. Imagina, mas parecia tão saudável. Isso é efeito colateral dessa obstrução. A metáfora que o Ulisses usou, que para fazer a provocação, como ele disse, é bem isso. É exatamente assim, né? O Janeiro Branco é uma proposta para que a gente converse a respeito desses assuntos, que grande parte das pessoas do planeta tem medo, resistência e preconceito. Só que a Organização Mundial da Saúde mostra em números o quanto essas doenças subjetivas e que a gente não conhece têm acontecido e têm aumentado. Hoje está aí pareando com outras doenças muito terríveis, a depressão, a ansiedade, os pânicos, as síndromes todas. Eu estava conversando outro dia que tem doenças que a gente nem sabe que a gente já desenvolveu. Eu vou falar duas, que provavelmente as pessoas nem sabem que existe. É a tanorexia e a vigorexia. A tanorexia é o vício pelo bronzeamento artificial, que as pessoas estão chegando a comprometer o exercício diário, as coisas da vida, para irem se bronzear, porque é mais bonito, porque isso dá uma sensação de vigor, porque isso dá uma sensação de status, de beleza. E a vigorexia é o excesso da marombagem. Os marombeiros de plantão que deixam de viver coisas simples do dia a dia porque precisam malhar. Então aí eu até aproveito, deixa eu virar aqui para a gente respirar um pouquinho aí, se quiserem até tomar água. Então caminha mais ou menos o que acontece com a dependência. A dependência, o que é? Você chega em determinado momento onde aquela substância ou atitude, você acaba substituindo todo o prazer de viver e só consegue viver em função daquilo. A mesma situação está acontecendo no mundo moderno, esse mundo fluido nosso, onde as pessoas não estão se olhando mais. Não. Elas estão nessa telinha maluca aqui, que agora a Mônica Salomão aparece de novo, e acha que esse pequeno mundo aqui é o mundo relacionamento. Real. Isso não é. Isso é só um meio de comunicação que chega com mais rapidez e facilidade às outras pessoas. Sim, mas é um veículo. Pode ser um veículo. Pode ser. Mas não pode se tornar o meio efetivo. A vida real. Nós tivemos há um tempo atrás um fenômeno que acho que vocês devem ter ouvido ou vivenciado, que foi aquele jogo Second Life. Exatamente. Em que as pessoas desenvolviam personagens e viviam a partir das personagens. E isso é um fenômeno que acontece muito frequente, principalmente na galera um pouco mais a idade tenra, na adolescência, porque tem um nível de insegurança tamanho em quem ele não consegue enxergar dentro de si e tem a possibilidade nesse mundo virtual de desenvolver do jeito que ele imagina que seria legal ele ser. Exatamente.
Então aí ele constrói a personagem e ele se joga dentro. Tiveram casos há muitos anos, nesse evento do Second Life, onde as pessoas literalmente não saíam mais de dentro do quarto. E desenvolveram grandes distúrbios psíquicos emocionais. Eu, há 15 anos, olha, nós estamos falando, 2018 a gente está, né? Agora acho que há 16 anos já. Há 16 anos eu tratei de um menino, há 17, eu tratei de um menino com 15 anos que não conseguia se relacionar pessoalmente. Isso na época a gente tinha só o MSN. Oi? Não tinha Facebook. Imagine hoje então. Ele já não conseguia se relacionar porque no âmbito virtual ele conseguia se expressar, ele conseguia ter tiradas, ele conseguia falar com a menina que ele estava paquerando, ele conseguia ter um jogo de cintura, colocar ele em evidência, falar sobre as características, ele não tinha medo e era muito bem aceito no grupo, no MSN. Quando ele começava a querer ir para a prática com a galera, no encontro com a galera, ele travava, porque não tinha essa ideia de segurança. E aí ele começou a ter dificuldade na escola, nos relacionamentos familiares e sociais. Quando ele foi para o atendimento, ele tinha um universo maravilhoso dentro. Ele era potente, ele era inteligente, ele era o cara para a idade. Só que ele não conseguia enxergar. E aí nós trabalhamos nessa percepção dessa potência que ele tinha. E até que ele conseguiu começar a migrar para a prática toda a dificuldade de relacionamento que ele não tinha no virtual. Então, na verdade, a gente pode dizer que o ser humano real está onde você der atenção a si mesmo. Aonde a gente se coloca. Onde se coloca. Nós estamos onde nos colocamos. E aí a gente pode dizer que existe a questão da situação de vítima também, ou a gente é que pinta esse quadro e depois olha para a mão suja e fala, olha o que fizeram comigo. Então, em função da gente não ter noção dessa potência que a gente tem dentro da gente, o que a nossa cultura, o nosso meio de aprendizagem ensina? Que eu não sou culpado, a responsabilidade é sempre do outro. O outro que não me amou, o outro que não me enxergou, o outro que me criticou. Mas na verdade, como a gente vive uma realidade de relacionamento e sincronicidade tempo integral, eu vibro essa insegurança, eu não me olho, eu não me vejo, eu não me reconheço. E aí eu atraio essa vibração para a minha realidade e o outro, ele aparece me apontando ou fazendo qualquer outra coisa que eu me ressinto, mas é só para me mostrar como eu me trato. No Janeiro Branco é essa proposta de você olhar para o teu universo interno. Se você começar a olhar, vem alguém e fala, você é chato. Aí você, ao invés de falar, o que você acha que você é, para falar isso para mim, quem você pensa que você é? Você internamente, você fala, bom, peraí, se ele teve toda essa abertura para apontar para mim e falar que eu sou chato, alguma coisa em mim tem esse espaço, acontece dessa forma, que deu abertura para ele dizer para mim. Então eu preciso primeiro olhar para dentro e falar, será que eu me acho chato? Mas é batata, eu me acho chato. Mas onde que eu aprendi o que é ser chato? Como era quando eu era pequeno? Minha mãe falava que ser chato é quando você não obedece, quando você não se adequa, quando você não parece com os outros. Então ser chato é ser diferente. Aí a gente vai abrindo o leque de percepção e você vai chegando numa consciência de que você fala, não, peraí, eu não sou chato, eu só tenho um jeito único de ser. Eu não gosto disso e eu tenho direito de não gostar. Mas é que eu não me encaixo. Então eu também acho chato a pessoa que não se encaixa? Eu também. Entendi. Então aí você vai entrando num outro universo de percepção, que é o que todo mundo tem medo. Que é o encontro consigo mesmo, né? Exatamente. Vou até aproveitar para você respirar um pouquinho, Mônica. Temos comentários aí, inclusive já temos Maria Araújo aqui, a Fabi Campos, temos também Roseli que está passando, a Alessandra, a Daniela, inclusive filho estará na escola da Alessandra agora.
estudando por lá. A Graziela, ela disse que quer consultar também com a Mônica. Eba, vem! A Roseli falou, hoje é o dia da boca nervosa. É um dos meus apelidos. A minha querida amiga e parceira Mônica Salomão. Querida. E a Fabi Campos, grande e maravilhoso, wonderful. Mônica Salomão. Esse é o termo da Mônica. Eu sou essa pessoa que eu gosto de descobrir termos inexistentes. Mas é assim que caminha, você é que coloca os nomes nas coisas. Mas você sabe que é desde pequena, porque outro dia uma amiga minha querida da escola, quando eu era bem pequena, me achou no Facebook, a gente se achou. Vou até brincar, você já foi pequena, Mônica? Eu fui! Um dia eu fui pequenininha. E aí ela virou e ela falou, nossa, amor, que legal e tal. Olha, eu não me esqueço de como a gente se falava e se despedia. Aí ela escreveu um monte de beijocas, bicocas, safoias. Aí eu olhei e falei, nossa, eu fazia isso já. Porque eu descubro termos, e quando os termos ficam muito usados por todo mundo, aí eu migro para outro. É natural, eu não faço de caso pensado. Mas aí tem a ver até com essa questão. Até faço uma pergunta, aí não é nenhuma provocação, é uma pergunta mesmo. Emoção e sentimento é a mesma coisa? Não. Emoção é aquele quantum de energia que vem, jorra em cima de uma questão, que acessa uma memória e que normalmente traz a possibilidade da gente trabalhar essas memórias que estão lá aprisionadas. O sentimento é algo que surge naturalmente. Então eu tenho um sentimento de amor por alguém. Aquela pessoa não precisa fazer nada para eu sentir amor por ela. O amor não é condicional, nunca. E quando a gente está num relacionamento onde a gente condiciona, não é amor. É outra coisa, é uma parceria, uma apaixonite, é uma codependência, mas não é amor. E o sentimento, ele nasce, ele brota genuíno da alma, né? A emoção tem a ver com toda uma energia para a gente, como se, eu costumo dizer, como se você tivesse uma chance de trabalhar aspectos internos. Então, por exemplo, eu fiquei com raiva porque a Thaís não olhou para mim na rua. Por que essa emoção de raiva apareceu? Porque provavelmente me remeteu a um momento em que eu me senti desprezada por alguém, e aí acionou aquela memória e surgiu aquela emoção. Mas a emoção, ela não é ruim, ela não precisa ser ruim, né? O desejo, o prazer, o tesão, não precisa ser ruim. A gente, é aquilo que você disse, depende exclusivamente do nível de consciência que você tem, do que você está percebendo em você e o que você vai fazer com aquilo na tua realidade, né? Então, a raiva pode, por exemplo, ser algo muito destrutivo, que eu tenho raiva da Thaís porque ela não me olhou na rua e eu acho que ela me ignorou. Aí eu vou lá e boto o dedo na cara dela e falo assim, que você se acha melhor do que eu? O que você está pensando que você é? Você nem respondeu meu oi na rua? Você acha que só porque você está fazendo agora esse negócio aí, desse projeto do repórter, seja você o repórter, você pode me ignorar? E blá 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 blá. Ou eu posso pegar aquela raiva que eu senti aparentemente da Thaís e olhar e falar assim, bom, o que isso significa para mim? É uma energia intensa, ela vai ficar represada. O que eu posso fazer com ela? Eu vou arrumar aquele armário que faz 2 anos que eu não arrumo, porque se eu deixar ela represada, pode passar 2 anos e eu vou querer tirar satisfação com a Thaís. E até aqui, eu vou puxar aqui de volta para mim. Não sei se vocês perceberam que a Thaís está um pouco contemplativa hoje, ela está ali, porque ela está se sentindo acolhida, pertencendo, então ela está... Sim. E volto a dizer, você pode ver que eu estou tudo iluminado hoje, já tudo que eu precisava no meu dia, ficar um pouquinho mais melhor do que eu já estava. Ai, que ótimo. E nós que estamos nessa jornada que se chama vida, e durante muito tempo eu fiz o programa Humanos Perfeitamente Humanos, não consegui, em razão da passagem da mãe, que foi a pátria espiritual, não consegui, que uma das chamadas futuras seria inclusive com a Mônica Salomão, para a gente conversar um pouco. Oba. E hoje, tratando essa saudade de querer fazer essa conversa, eu faço essa outra provocação para você. O ser humano
ele consegue dominar as emoções ou ele aprende a reconhecer e através dos sentimentos ele aprende a expressar de forma adequada a um convívio cultural ou social? Exato. Eu preciso explicar? A provocação está aí. É exatamente isso. Não é uma questão de brigar contra. Porque tudo, Jung, que é um teórico da psicologia, que eu sou literalmente de 4 por ele. Porque o cara, ele é o cara. Para mim, na minha visão, ele foi o cara. E continua sendo. Ele tem muitas percepções incríveis que são atemporais. Ele diz, tudo aquilo que você resiste ou briga contra, persiste. Perfeito. E quando a gente briga contra uma emoção, o que a gente está fazendo? Ela vai crescer. Ela vai querer ser vista, porque ela faz parte da gente. Então, até a gente reconhecer que a gente está sentindo, ela vai aparecer e vai popular a gente, e a gente vai achar que a gente tem alguma coisa, eu estou ficando louca, eu não estou bem, tem algo de errado comigo. Não, eu só não estou reconhecendo uma parte extremamente produtiva em mim. Mas na nossa cultura ocidental, nós aprendemos isso. A gente aprendeu a demonizar determinadas emoções e enaltecer outras. E aí, o que nós chamamos de sombra, que são essas emoções que estão demonizadas ainda, elas só querem ser reconhecidas, porque aí, sabe aquele símbolo do equilíbrio, do Yin e Yang? É exatamente isso. Existe o lado da luz dentro do lado das sombras, existe o lado da sombra dentro do lado da luz, e uma não existe sem a outra. Então a gente faz exatamente aquilo que você falou, a gente integra as duas forças e aí a gente chega no caminho do equilíbrio. E aí eu até aproveito agora para deixar a Branca respirar um pouquinho, eu trago aqui para a Thaís. Thaís, nessa nossa jornada que foi o sábado passado, onde passamos quase 4 horas produzindo aqueles pequenos vídeos, houve um momento onde a sombra e a luz estiveram presentes, conflitantes ou não? Sem dúvidas. O conflito interno ele é muito grande quando a gente se põe frente a desafios. Então a gente precisa se centrar e refletir sobre tudo aquilo, mas muitas vezes as emoções, e até mesmo pensando na questão da sombra e luz, a sombra vai predominando. Então, se você não se entrega ao prazer de viver, exatamente, você acaba ficando preso a coisas que você tem pura potencialidade e capacidade de fazer. E aí, conforme a gente vai fazendo e vendo o resultado, a gente percebe que é super acessível e super viável fazer esse tipo de trabalho, por mais que a gente se sinta desafiado e confrontado no início, mas é super válido. É o prazer da vida. E eu, como minha função é provocar, eu não sou bujanda porque eu não tenho o nível que ele tinha. Só que ele também não sou eu. Não é o Ulisses. Esse é o azar dele. Ninguém mandou, já foi para a parte espiritual também, ninguém mandou, não me conheceu. Mas eu faço uma outra provocação. Você lidar com essas emoções e quando há consequências, nós sabemos que não podemos culpar o outro porque nós somos. O que a pessoa faz para você livrar, mas lidar com a culpa e entender que na verdade ela possui a responsabilidade. E aí eu dou a dica para você, Irmandade Anônima, lá 10º passo, admitindo que eu tinha errado, me faço as reparações necessárias. Então fica até essa dica. Você consegue trabalhar isso também, porque mais do que a emoção, a questão também de como ela gera consequência em nós, deixa marcas, né? Sim, o lance de tudo é assumir. A partir do momento que a gente reconhece a humanidade, e por isso que o Janeiro Branco é tão importante, que é a possibilidade da gente começar a olhar para dentro e se reconhecer com naturalidade. Não tem nada de errado em sentir raiva, em ter ódio, em ter inveja, em ter ciúmes. Essas são nuances da nossa natureza que estão nos mostrando aonde a gente precisa mergulhar para dentro e ressignificar, porque não é negar nem extinguir, é integrar com aquilo que é necessário. É exatamente isso. É reconhecer a humanidade sem essa divisão que a gente aprendeu, o lado, por isso que eu sempre falo, que a gente estava falando antes de começar,
da trilogia Star Wars, que ela explica exatamente todo o conflito humano. O lado negro da força representa o lado das sombras da vida da gente, de nós. E o lado do Jedi, da luz, do sabre azul, representa o lado da luz interno. Só que uma coisa guerreando contra a outra, todo mundo perde. E o organismo vivo que somos nós perdemos. Se a gente demoniza e separa. Por isso que o Tao, por exemplo, é uma das filosofias de vida, diz que o único lugar saudável para a gente caminhar é o caminho do meio, é trazer as duas frentes e integrar. Porque senão a gente perde energia dessa potência que tem do lado da sombra, que é poderosa, né? Sim, fala sério. É muito. Se a gente deixar ela ter o poder que ela tem. Ela toma espaço. Porque o que ela quer? Ser vista. Ou se a gente deixar só o lado da luz, a gente perde energia. Tem muita gente que a gente fala assim, nossa, mas é um ser tão bom, mas não tem vigor de vida. Porque nega todo o lado da sombra. Então, o bacana é quando a gente entende que é isso que a integração e agora acho que são 8 filmes do Star Wars. Foram 8 3, já. depois mais 3 e agora mais 2, isso, 8. 8 versões para dar a oportunidade da gente se enxergar ali. E aí quando a gente vai assistir esse tipo de filme, que é de tecnologia, de, como é que fala, qual é a qualidade? De ficção científica, todo mundo fala, imagina, isso não acontece. Acontece sim dentro de você. E você não está nem aproveitando a oportunidade para fazer a ressignificação. Vai assistir lá a primeira trilogia, já tem bastante material para você. Depois você vai aos pouquinhos. Porque é enxergar o Darth Vader e o Luke Skywalker dentro de si. E isso acaba sendo um caminho para o autoconhecimento. Muito. Eu indico muito filme, muito livro, muita série, porque faz a gente mobilizar o que tem dentro da gente e que está no inconsciente. Tem uma informação super legal. Alguns cientistas já vêm estudando há muito tempo. Eles quiseram mensurar o nível de informação que nós temos no ar, pairando no inconsciente. E aí eles conseguiram lá, com as técnicas deles, mensuraram que ao redor da gente, de um ser humano, a gente tem 11 milhões de bits de informação. E aí eles mensuraram quanto que o nosso consciente capta. 15 bits de 11 milhões. Caramba. E é essa a proposta do Janeiro Branco. A saúde mental é uma questão de saúde pública, de saúde do planeta. Enquanto a gente não fizer esse movimento para frente, para dentro, e querer desejar efetivamente reconhecer que algumas coisas precisam ser olhadas, reformuladas, ressignificadas, todo o restante vai ser impactado, inclusive a sua vida. E aí é que a parte boa. Que Marli escreveu aí? Eu sou puro amor, amor, amor. E acho pouco. É certo, mas não quero ser vista. É loucura? É uma pergunta. Então, eu sou puro amor, amor, amor. E acho pouco. É certo, mas não quero ser vista. É loucura? Então. Primeiro vamos lá. O que é loucura? Boa! O que é loucura? Essa palavra foi dita lá há milhares de anos atrás por alguém que decidiu que ia mensurar a normalidade. Eu tive a bênção de ter um mestre que dizia: a loucura e a sanidade, a distância entre uma e outra é a dimensão de um fio de nylon. Então, não existe essa ideia de loucura. Alguns colegas meus vão me execrar e vão me pendurar na cruz. Ok, tudo bem. Só que o que eu percebo na prática, em todos esses anos de atuação, é que as pessoas que chegam para mim com diagnósticos muito severos, de esquizofrenia, de bipolaridade, de toque, de compulsão, de síndrome de Asperger, de autismo,
que passaram e efetivamente fizeram acompanhamento comigo, nenhum saiu daqui com o mesmo diagnóstico. Por quê? Porque o que eu compreendo do ser humano é que nós somos seres únicos, indivisíveis, especiais e que temos expressões únicas. E que por não sermos compreendidos e nem ajudados a usarmos a nossa potência particular, a gente vai para essa via de anormalidade e da gramatura de tentativa de deixar todo mundo parecer com uma única versão. E na verdade nós somos versões únicas, somos singulares, né? Incríveis! Cara, o que a gente pode dizer de um cara que bateu no peito, peitou todo mundo e falou que o planeta era lá há milhões de anos, não era quadrado, era redondo? E até vou te ajudar aí, né? E hoje continua essa discussão da Terra plana, né? Exato. E ainda tantas outras nuances que hoje a gente cai por terra toda a verdade absoluta que tinham dito lá atrás. Quando que a gente ia imaginar que tinha um sistema solar, planetas que seriam passíveis de serem visitados por nós? Quando que a gente ia imaginar que a gente ia descobrir maneiras de lidar com todos os micro-organismos que acabam invadindo o nosso microsistema? Exatamente. Isso fomos nós que desenvolvemos. Como é possível a gente achar que tem algo de errado com a gente? E aí, até lembrando uma frase bem antiga, a necessidade é o pai e a mãe de todas as invenções? Exatamente. Só que tem gente que acessa mais rápido isso. Eu costumo dizer que é assim, é como se todos nós tivéssemos uma cânula de ligação com o inconsciente coletivo, onde tem todas as informações do universo. Só que tem gente que está tão mergulhada dentro de si, se conhecendo, se curtindo, se permitindo, transando consigo mesmo nessa sacada da vida, que tem desobstruído. Então acessa mais rápido as informações que algumas outras pessoas vão levar anos a fio para chegar a essa informação. É só essa a diferença. A Lucy Moraes, eu vou puxar só aqui para mim, para ajudar você a estar desse lado aí, para respirar também. E vou ensinar um negocinho que o pessoal hoje em dia usa muito marketing e tudo mais, e dá uma exposição gigantesca, questão da sexualidade, da expressão. Sim. Energia sexual é a energia primordial do mundo material. Então quem consegue lidar com ela, consegue acessar com maior facilidade tudo. Exato. Não é controle, é saber lidar com ela, entender que há expressões de afeto ou de amor e até de sexualidade em tudo que você faz. Sim. Então essa eu virei para mim para dizer que foi ela que disse, tá? Mas eu concordo. Às vezes no vídeo gravado que foi eu. Aí só pregam você uma vez na cruz, não duas. Vamos pregar de novo então, porque agora o que eu vou falar é... Nossa Senhora! É uma visão minha e na prática é isso que eu entendo, e na minha vida, não só profissional como pessoal, é o que eu experiencio mesmo. A energia sexual é uma energia que impulsiona a gente para o mundo, é energia vital. E a energia vital, energia sexual, é energia divina, porque é energia de vida. A criação de um ser, a nossa criação, você, Ulisses, nós fomos, e todo mundo que está assistindo, nós fomos feitos pela energia sexual. E há um ato de divindade ali acontecendo. Toda a moralidade em torno da energia sexual que foi castrando e reprimindo, criou as disfunções que nós vemos hoje. E hoje a gente trata como se fosse uma deformidade humana e na verdade é resultado da repressão. E aí a gente, por medo e por moralidade, a gente continua castrando e adoecendo. Então, eu também já tratei um monte de gente com inúmeras disfunções sexuais
porque a gente resolve com muita categoria e não precisa praticar tantra. Não estou falando de tantra, não. Não estou falando de bacanal, não estou falando nada disso. Eu estou falando de o que o Ulisses falou: assumir com propriedade a energia que é tua, de vida, né? Isso é vida. Deus está no dinheiro, nessa entrevista, nos nossos pensamentos, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, porque Ele é energia suprema. Então, a gente que estereotipou e diminuiu o valor de toda a nossa expressão. E já que nós falamos em valor, nas pesquisas de Thaís Ferrari, o que parece sobre Janeiro Branco? Ainda muita questão de que psiquiatra e psicólogo é coisa de louco. A gente falou de loucura, mas ainda é visto como isso, né? Sim. Que você procurar ajuda no momento de caos é algo considerado como você se entregar. Fraqueza, mas nesse caso eu enxergo como você se cuidar, né? Sim. Tem uma... Eu sempre esqueço o nome dessas figuras que botam no Facebook. Memes? Pode ser. Um post? Um meme, acho. Que está escrito assim. Eu até postei um tempo atrás. Só vai ao psicólogo. Não vai ao psicólogo quem tem problema. Todo mundo tem problema. Quem vai ao psicólogo é quem tem vontade de resolvê-los. Exato. E é isso que a Thaís falou, e que é a nossa cultura, a nossa sociedade precisa, um contingente de saúde coletiva e pública. A gente precisa começar a reconhecer que é a proposta do Janeiro Branco, que todos nós temos esse universo subjetivo, impalpável e não conhecido, e que nele reside todas as nossas dores, todos os nossos potenciais, os nossos amores, os nossos desejos, as nuances que precisam ser lapidadas, que a gente nem tem noção dentro da gente. E que o psicólogo e o psiquiatra são profissionais que são habilitados a fazer você aprender a enxergar isso. Então, não é para te aprisionar, para te estereotipar, para te classificar ou colocar rótulos. Eu sempre digo, rótulos são para geleias. A gente não é geleia, né? Nós somos seres orgânicos, nós somos organismos vivos que vão se reinventando e repaginando. Imagina só, há um ano atrás você imaginava que você ia estar fazendo isso aqui? Jamais. Não é? E olha só que legal, que bacana. E como a gente tem potência que quando a gente não conhece, quando a gente não busca reconhecer, fica inutilizado, e tudo que fica parado adoece. Água parada vira lodo. Potências paradas, virtudes e dons parados internamente viram doenças. Isso já há muito tempo é falado, e nós temos uma resistência muito grande ainda. Nós precisamos falar das nossas dores. Só que a gente fala na nossa dor. Se você chegar na sua turma de amigos e a galera perguntar: e aí, Thaís, tudo bem? E você falar: hoje não estou muito legal. Vamos tomar uma breja, vem cá. Alguém quer falar sobre a sua dor? Não. Parabéns. Vamos anestesiar, né? Ai, amiga, deixa, todo mundo sente. Vamos pro carnaval. Vamos fazer uma lipoaspiração, colega? Vamos pôr peito, vamos tirar o peito, vamos levantar a pálpebra. Que isso tudo melhor. Isso são maneiras de fugir dessa consciência. E é isso que o Janeiro Branco traz de possibilidade. Pra gente falar. Tem várias maneiras. Eu sempre explico que há um tempo atrás, aquele médico, Dr. Drauzio Varela, eu não gostava muito da postura dele em relação à vida e às doenças. Porque ele falava de uma maneira como se fosse só uma questão física. Depois que ele passou por um bom bocado de saúde, ele começou a enxergar aquilo que ele, enquanto médico, não conseguia ver na própria pele.
E aí ele começou a dizer, ele tem várias entrevistas onde ele fala, fale sobre as suas dores. Tudo que a boca não fala, o corpo somatiza e mostra. A somatização é isso, né? Se você não fala da sua dor, do seu medo, da sua insegurança, com você, com o seu profissional, com o seu terapeuta, a gente não consegue falar com os amigos porque sempre tem algum que quer dar pitaco e dizer se está certo ou errado, se dá bom ou ruim. Há uma classificação, uma generalização absurda e você fica se sentindo sempre a larva da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido. E aí a gente não fala, né? Não. Porque se a gente falar, o que vão falar da gente? Sinceramente, se explodam todos eles. E vire uma grande bola de fogo, uma grande SOS, cada um com o seu processo. E agora aguenta que chegou na Tieko na live também. Eita, nós, vai longe. Vamos. E para você encontrar, deixa eu virar aqui, tá? Peraí, fica mais fácil. Para você encontrar essas respostas que estão em você, tem idade para isso? Você faz a qualquer instante? Há uma necessidade mínima de conhecimento cognitivo, que significa você expressar o que está dentro de si? Ou você tem que chegar sempre ao fundo do poço para depois começar a levantar? Ou pior, descobrir que na verdade você só está sentado na beira dele e precisa levantar para ir para outro caminho. Tem uma idade, tem um determinado momento? Ou simplesmente uma situação starta e pode ser desde muito novo até os seus 100 anos de vida? Não, a idade cronológica não procede nessa questão. Eu já tratei há um bom tempo de uma menina de 9 anos com síndrome do pânico. É exatamente isso. Mas vou ajudar, eu estou com pânico de ressonância magnética, viu? Só pra essa ideia. Pois é. Aos 51. Pois é. E eu já tratei desse menino com 15 anos com dificuldade há 17 anos. Há 17 anos. É as conectividades. Meu Deus, peraí, que eu não, fiz. Não, pode, se concentra lá. Eu atendi, não sei nem quem era. Desculpa por desligar na sua cara. Eu já tratei a menina de 9 anos com síndrome do pânico, esse menino com agorafobia, que ele tinha problema, que é uma das terminologias, ele tinha dificuldade de estar em público, não era muita gente, às vezes até com a família, meia dúzia de pessoas. Chegou num nível muito grande e há 17 anos, né? Eu já tratei de uma senhorinha de 81 anos que nunca tinha feito terapia na vida. Você imagina, 81 anos, e eu era uma fedelha perto dela. E ela tinha decidido que se sobrasse 10 minutos, 10 semanas, 10 meses ou 10 anos, que ela queria, a partir daquele momento, ser feliz. Perfeito. A mulher, em 4 meses, nós fizemos a lavagem poderosa. Era mais potente do que aquela máquina de pressão. Mas menina, ela brigava comigo. Ela me expulsava e eu falava, não, você está me pagando, eu vou ficar. E ela resolveu boa parte da existência dela, porque a disponibilidade dela era tamanha que ela não importava quanto tempo ia sobrar. Ela ia resolver. E ela resolveu o que ela estava proposta. Então, não tem credo, não tem idade, não tem status, não tem posição social, não tem, o que mais que tem? Religião, não tem gênero, não tem crivo nenhum nesse aspecto. Pura e simplesmente porque nós somos espíritos vivendo um desafio na Terra, nesse mundo carnal. E todo mundo está no mesmo patamar. Gandhi não foi diferente, Madre Teresa de Calcutá não foi diferente, São Francisco de Assis não foi diferente, Jesus não foi diferente. Todos nós estamos no mesmo patamar. Porque quem não está aqui para viver desafios,
parte para outra. E aí, já que você falou em parte para outra, já começo aqui, depois deixa o Thaís falar. Mas o Gerson Pereira está com a gente aqui, ele fala amparar, nutrir e desenvolver. Yes. Samuel Garbuio também chegou e tem um textinho grande aí, né? Tem, a Lucy Moraes. Nossas emoções estagnadas, infelizmente, geram patologias psicossomáticas. Que bom que sempre nos traz esclarecimentos para nos libertar de tantos mitos e tabus. Beijão, queridona. Beijão, queridona. Adoro. E uma outra coisa sobre esse adoecimento da mente, somente a medicação é eficaz ou realmente a psicoterapia é necessária? Então, a medicação, eu não sou pró-medicação, mas não sou contra a medicação. Como é que é a minha visão e a minha percepção na prática? A medicação, ela tem uma função em casos específicos. Aquele caso que a pessoa chegou no fundo do poço e não consegue de jeito nenhum mais. A medicação funciona assim, na minha visão profissional. Sabe um guindaste? Vem o guindaste, issa a pessoa que caiu lá no fundo do poço dela, issa e coloca 5 minutos antes dela cair no poço. E mantém aqui. Todo o histórico que fez ela chegar até aqui para cair no fundo do poço, não existe medicamento que é capaz de ressignificar. A psicoterapia precisa existir em parceria com a medicação. Quando começa a psicoterapia, a medicação se faz necessário por um período para que a pessoa não caia de novo e que ela tenha condição de olhar todo o enredo anterior. Mas logo menos começa a fazer o processo, isso eu já tive inúmeras vezes no meu consultório. Os próprios psiquiatras, com a consulta de manutenção que é preciso fazer quando se toma medicamento controlado, as pessoas voltam para a sessão e falam: meu psiquiatra diminuiu a dose, ele falou que eu estou bem. E aí a gente trabalha em cima desse reconhecimento até que as pessoas vão deixando de tomar. Eu tenho casos incríveis de diagnósticos extremamente severos que precisavam de medicação naquele período, começaram aliado à medicação, à psicoterapia, e nós caminhamos até tirar toda a medicação e a pessoa ficar sem nada. Eu só tive um caso de uma pessoa que precisou continuar com o medicamento para dormir, mas todo o diagnóstico de esquizofrenia que ela tinha, o psiquiatra falava: continua com essa terapia porque ela está dando resultado. E aí ela voltou à vida normal e é exatamente aquilo que a gente disse. Nós temos uma gramatura de classificações que colocam as pessoas em caixinhas, e se a gente decide acreditar, a gente nunca mais sai dessa caixinha e inutiliza todo o nosso potencial de vida, de construção. Então, é muito para se pensar. Quantas pessoas estão aí inutilizadas em si porque estão acreditando que tem um problema e que a vida acabou? Pura e simplesmente por preguiça emocional de ir atrás de um processo terapêutico. Porque dá trabalho, não é fácil. Eu não posso dizer que é fácil porque não é. E até aproveitando a tecnologia aqui, deixa eu voltar para mim, que aí você já respira um pouquinho. Aí se você quiser até ver quem ligou para você, dá tempo. Basicamente o que acontece aqui na live é o que acontece quando você faz vou dizer um tratamento, quando você descobre os caminhos de percepção do que acontece contigo. Porque eu estou conversando com você aqui ao vivo, se eu pegar aqui no celular, eu vou pegar um delay, ou seja, eu vou estar me ouvindo há 20 ou 30 segundos atrás, aquilo que eu já disse. Eu já sei o que eu disse, só que só vai chegar aqui para mim 20 ou 30 segundos depois. Então esse reconhecimento é por aí que acontece. E eu faço minha última provocação da noite, não sei, eu sou provocador, sempre provoco. Mônica Salomão. Quem é Mônica Salomão? Eu queria perguntar o que é a vida, mas não vou perguntar isso agora. Ih, olha, eu costumo, para tentar me aproximar um pouquinho de uma definição, porque tudo aquilo que define restringe, limita. E aí
para se aproximar um pouquinho, eu me percebo como não pode falar palavrão, né? Depende, ué. Não pode. Um amontoado dele. Um amontoado de coisa. Ai, que pena. Porque essa definiria bem. É só expressar. É um monte de coisas, né? Então, eu me percebo, eu costumo de brincar aqui. Eu faço parte de tudo e tudo me compõe. E aí, se a gente entender ou pensar que tudo é algo infinito, é assim que eu me percebo. Eu sou aprendiz de viver, então eu tenho os meus mal-humores, eu tenho os meus desafios internos, eu tenho as minhas nuances. A diferença que eu explico sempre, a diferença entre eu, Mônica Salomão, e uma pessoa que não tem a minha especialidade nessa área e que não é apaixonada pelo ser humano como eu sou e que pratico na minha vida, é a velocidade da percepção e a escolha de fazer algo sobre. Porque o resto é tudo igual, né? Os medos, as inseguranças. Eu tenho situações muito interessantes para mostrar isso na prática. Então, eu já fui criticada ao vivo na Rádio Valinhos. No começo, a gente abriu o microfone e a pessoa veio e desceu o sarrafo em cima de mim. E aí, a Rose quis, né, interferir, eu falei, não, deixei a pessoa se expressar, e mesmo no calor da emoção, do impacto, eu permiti que aquilo fosse metabolizado dentro de mim, devolvido do jeito que a pessoa estava buscando, porque, no mínimo, aquela pessoa estava precisando de atenção. Ela se deu o trabalho de ligar no telefone, que não tinha celular, não tinha live, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Ela ligou, ela pediu para falar ao vivo, para me criticar no meu horário, para dizer que eu falava alto, para dizer que eu gritava, para dizer que eu era isso, que eu era aquilo, e que ele não concordava com nada. E aí eu agradeci, porque foi um veículo para eu ter a chance de me empoderar do meu direito de ser quem eu sou, de falar alto, de gritar quando eu grito, de me empolgar, de falar mais que o homem da cobra e não deixar as pessoas falarem quando estão comigo, não é? De ter um monte de apelido e de ser eu, senão eu vou ser outra pessoa. Exatamente. Isso é a proposta do Janeiro Branco, de fazer a gente se encontrar nessa humanidade que existe dentro da gente e não ter medo de ser quem eu sou. Agora, vai ter muita gente que não vai gostar, vai ter muita gente que vai achar o ó, vai ter muita gente que vai gostar e vai ter muita gente que vai ser neutro, nem fede nem cheira. E tá tudo certo. Eu costumo explicar que 50% das pessoas que me conhecem gostam de mim por eu ser exatamente do jeito que eu sou, falando alto, tarará, tarará. E os outros 50% que me conhecem me detestam pelo mesmo motivo. Exato. Então, que cada um carregue sua carroça, né? E é assim, né? O que eu faço com o que chega até mim é a minha realidade, é a minha escolha, é o meu direito. O que o outro vai fazer com o que eu falo é um problema dele. E aí, até aproveitando, para nós praticamente estamos no nosso limiar aqui, só que assim, tudo isso compreensível, perfeito, não, teoricamente não estamos adoecidos com uma morbidade aqui, nem uma comorbidade. Sim. Mas a vida, por vezes, a saída pela porta do fundo da vida é a solução que encontramos. Sim. E aí como é que você faz para lidar com aquilo que, primeiro, minha opinião, não sei se é da Mônica, mas é a minha, jamais se elimina o que é eterno, nem temos, é perda de tempo. Sim. É o que você disse, a ideia de que eu tenho o direito de extinguir o processo de desenvolvimento, ela existe. Tem muita gente que decide lançar mão desse direito e agir com essa tentativa de eliminação do que é eterno. Por quê? Aquilo que eu falei é verdade. Por menos crenças que a gente tenha,
nós somos espíritos vivendo uma jornada física. A alma é eterna. Exato. Todas as impressões que a gente acumulou aqui estão na alma. Agora, se você crê ou não, é também uma escolha. Escolha. Quando a pessoa decide que ela tem esse direito, de verdade, não há nada no mundo que consiga destituí-la daquilo. E ela vai ter que arcar, independente de como e quando, com essa realidade. Eu costumo sugerir que a pessoa reflita um pouco mais, respire um pouquinho mais antes de decidir. Porque existe inúmeras nuances, lembrando do número de informações que nós temos ao redor da gente, inacessados pelo nosso consciente, são 11 milhões de bits, que nós não percebemos de maneira consciente, e só 15 bits conscientemente. Então, tem muito mais coisa acontecendo e disponível do que a gente percebe. E quando há aflição, né, de vida, você pode respirar um pouquinho mais, se dá a chance de ir um pouquinho além daquela dor que parece insuportável naquele momento. E com certeza, se você respira um pouquinho mais profundo, aparece uma música, aparece alguém, aparece um livro, um programa de TV, um rádio, que dá uma chapuletada em você e você sai daquele local que parecia a única solução. Então podemos dizer que somos Highlanders? Sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida. E lembrando que eles só deixam de existir, deixam de ser imortais porque se corta a cabeça, ou seja, a consciência de si. Sim, exatamente. E elimina essa potência que nós temos nesse universo quase não conhecido. Aquela imagem do iceberg é exatamente a explicação mais efetiva para a diferença entre o consciente e o inconsciente. A imagem do iceberg, a pontinha que nós vemos é 5% do iceberg, 95% é o restante que está abaixo do nível do mar e a gente não sabe que existe. O nosso consciente é esse 5%. O inconsciente, ou seja, todas as potências, capacidades, a coisa incrível do ser maravilhoso que a gente está no 95% e a gente que escolhe se a gente vai acessar ou não. E aí? Toda essa questão de reflexão dentro de si, autoconhecimento, tá ligado em viver o agora, o presente? Sem dúvida nenhuma. O único momento possível para a gente agora é agora. A gente consegue eternizar através das mídias, das máquinas. Mas a vivência real, quando eu for assistir a live e eu ver alguma coisa que eu falei, isso vai me remeter à sensação que eu tive no agora. Só que na live já é passado. Sim. E eu já estou no futuro. Sim. Então, não dá para você querer estar nesses momentos que são impalpáveis. Tem um monte de outras teorias aí que tudo acontece simultaneamente, mas isso é uma outra história. Mas o que é possível para o nosso consciente é agora. Na verdade, até aproveitando seus 11 bilhões lá, de bits. De bits é onde você coloca os seus 15 bits. Exatamente. Se você tiver todo esse universo, aí você colocar 15 no agora, estará no agora. Se estiver no amanhã, estará no amanhã. Se estiver em outro, estará em outro. E aí, até aproveitando, Thaís, para a gente dar um respiro para a Mônica ali, projeto Seja Você Repórter, segunda edição. E até comentava as pessoas aí que estão, de repente, até colocando comentário, achei razão da questão da internet e tudo. Tem alguns comentários que não estão aparecendo para nós. Acabou de aparecer, só que eu falei aí. A Karen Mota Santarelli. Ah, querida! Essa Mônica é demais, adoro. Beijo. Segunda edição, Seja Você o Repórter, parece que vai sair um filho disso daqui em breve, né? Eba! Em breve saem algumas novidades aí. Eba! O que nós temos agora para frente? A última live do nosso projeto, porque minhas aulas voltam quinta, inclusive, mas farei a live. E será com o jornalista e fotógrafo Elton Aquino. Ele movimenta uma página no Instagram sobre o interior paulista, então ele coloca dicas de lugares e até mesmo paisagens que ele encontra aqui pertinho da gente, que a gente às vezes nem conhece.
Então a live será com ele, a última live, na quinta-feira às 19h10. E na sexta-feira teremos uma externa novamente, também a última dentro da segunda edição do projeto, na Biblioteca Municipal, provavelmente. Ainda estamos acertando ainda. Provavelmente será mesmo, nem seja na porta dela, mas será. Será inevitavelmente será. Vai acontecer. Vai. E aí teremos outros projetos, outras lives que vão acontecer apesar das minhas aulas voltarem. Eu vou até aproveitar porque aqui foi um trabalho de viagem interior. Deixa eu virar aqui para mim. Faço, não minha última provocação. Deixa eu ver aqui se eu faço minha última, peraí. Dentro do nosso sistema seria a última para respeitar início, meio e fim. Sim. Dá para entender que tudo tem um início, meio e fim, pode recomeçar de novo. Não seria uma mensagem, mas se tivesse que estar falando com aquela pessoa que tem que estar nos assistindo nesse momento, o que você diria nesse mundo nosso, que o pessoal tenta transformar só em tons de cinza e alguns 50 tons também, que você diria para essa pessoa? Existe solução, existe escolhas, quais são os caminhos? Então, o que seria existir solução? A gente acreditar que tem um problema. E se a gente começa a perceber que não tem um problema, não existe problema. Nós construímos de acordo com todo o sistema de crenças e padrões que nós aceitamos como genuínos e nos aprisionamos neles. Se a gente aceitar que isso é furada porque não está dando certo, aí a gente entra nessa solução natural. Nós temos internamente todos, sem exceção, predicados, genuinidades, especificidades que são necessárias para esse organismo chamado planeta Terra, vivo. Cada um de nós somos essenciais para essa realidade. Cada um de nós temos particularidades internas que precisam em todo para o funcionamento do sistema. Então, não tem nada perdido. É só a gente lembrar que quando a gente fala que a gente vai jogar fora alguma coisa, você vai jogar fora onde? Lembra do planeta. A gente não joga nada para fora do planeta. A gente joga dentro. A gente joga dentro e precisa ser ressignificado. Quando a gente entender que é tudo uma questão de ressignificação, a maneira onde você escolhe colocar o seu foco, a maneira como você escolhe aceitar a classificação que a gente aprende a ter, é que vai te dar o tônus e a qualidade da sua existência ou não. E aí é uma escolha. Então, se você, com a sua provocação, existe solução para tudo. É no aqui e agora, é nesse momento, é nessa jornada. Você está aí do outro lado, você está assistindo do outro lado, ainda tem chance. Você acordou hoje, você está tendo mais uma chance. Você está no leito de um hospital, você tem uma chance. Tudo é uma chance, é uma oportunidade. Então, depende da escolha de cada um. Muito bem. As escolhas se fazem presente na vida da gente e agora é a vez de Thaís Ferrari. As escolhas para a semana e ver o que vem pela frente, Thaís. Como assim? Que sentido? Provocações. Está na nossa mão. A gente tem o poder de escolher os caminhos e automaticamente, como a gente falou na live de quinta-feira passada sobre ética, a responsabilidade é toda nossa. Como falamos aqui hoje novamente, então não é a dualidade do bom e do ruim. É a questão de como você vai lidar com tudo isso, porque a escolha foi sua. Sempre é aquela coisa de você colocar a culpa no outro, de você dizer que está sendo vítima de uma situação ou de uma pessoa, mas alguma escolha sua, pessoal, te levou para aquele caminho. Seja para você crescer, para você aprender. E a questão do janeiro branco, tudo que a gente conversou aqui, precisa ser cada vez mais discutida, cada vez mais enaltecida, porque é muito importante. É só um bilhetinho final. O Janeiro Branco é um movimento que começou, na verdade a Thaís que me deu a informação em 2014,
Mas como você disse, é só uma provocação, porque tem que ser fevereiro branco, março branco, abril branco, vida branca, no sentido de chamar atenção para colocar luz, não com conotação preconceituosa, mas colocar luz, claridade em quem nós estamos e somos e vivemos. Então, que esse janeiro branco possa se direcionar para uma consciência de existência e que a gente possa fazer muito mais desse movimento, né? Que a gente possa entrar nessa percepção cada dia mais por escolha consciente e não porque a gente é levado pela enxurrada ou por situações que nos obrigam, né? E eu acho que é isso. É isso. Então, despedidas ali. Gratidão. Eu puxo para cá para mim, para fazer as minhas despedidas também, e dizer para você o seguinte: seja egocêntrico e entenda que essa vida foi colocada só para você. Os outros são atores que interagem com você nesse destino e se entregam ao prazer de viver. A sua poesia. Até.